Essa é o primeiro vídeo de uma série de 4, onde nós vamos falar dos 4 ângulos fundamentais do mapa astral. Mas vamos fazer isso depois da vinheta. Quando você olha o mapa astral, né, ele é um círculo e você vai perceber que ele tem uma cruz, né, que é formado pelo ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. Esses 4 ângulos do mapa astral, ele tem um peso muito importante na análise da carta. Então nós hoje vamos falar especificamente do ascendente. O ascendente, ele equivale, vamos dizer assim, geograficamente, fisicamente, ao ponto aonde nasce o Sol. Nós estamos falando então do ponto oriental, ou seja, do leste. Então, ali onde vai iniciar o nascimento do Sol, que onde normalmente é o lugar do espaço, né, ali quando você olha para o horizonte, de onde está nascendo, nasceria o Sol, porque é lógico que se você está falando de uma pessoa que nasceu meia-noite, você só vai ter o espaço, porque o Sol vai estar no fundo do céu, né? Então você tem ali a região onde seria o nascente. O que significa esse nascente? O nascente, então você tem uma situação onde, por uma questão do percurso do Sol, de onde ele surge e vai. Então ele é o contato primeiro, né, desse Sol visualmente, né, que fique bem claro, porque a astrologia trabalha sempre com o aspecto visual, visualmente onde o Sol entrou em contato primeiro com a Terra, né, no sentido visual da palavra. Então, esse ascendente, ele tem um significado de materialização de forma bastante intensa, tá? Então ele vai representar a primeira imagem que se materializa, de certo modo também o corpo físico, o corpo material, o corpo mesmo, o corpo, né? Então ele vai influenciar sobre isso. Então significa que se uma pessoa tem o ascendente em Capricórnio, como é no meu caso, as pessoas com ascendente de Capricórnio têm como várias características, por exemplo, um certo aspecto de magreza, né? Então mesmo quando eu subo o peso, eu sempre vou ter um aspecto de magreza. Normalmente a imagem capricorniana é uma imagem mais esguia e seca, né? Imagine um eremita do deserto, né? Então essa é a imagem que está associada com Capricórnio. Mas você pode falar assim, mas eu sou de Capricórnio e eu não sou magro, ou tenho um ascendente Capricórnio e eu não sou magro. É lógico que a astrologia é um negócio tão simples. Eu estou falando da representação, do significado, né, do signo, né, o que esse signo representa quando está no ascendente. Então, outra característica que você vai ter normalmente no ascendente de Capricórnio, por exemplo, é a questão de quando você chega meio tímido no lugar, né? As pessoas que têm ascendente Capricórnio, dificilmente elas chegam exuberantes num ambiente que elas não conhecem. Ainda mais no meu caso, que eu tenho Sol e Escorpião, isso acaba se reforçando. Vejam só, quando eu faço uma análise astrológica, não basta eu olhar só para o ascendente, eu tenho que ver o conjunto, porque o ascendente representa uma tendência, e essa tendência vai ser reforçada por outros aspectos do mapa. Então, voltando à questão da magreza, o ascendente Capricórnio não vai lhe garantir um corpo físico magro, mas ele indica uma tendência aliada a outros fatores, inclusive fatores ambientais e tudo mais, a imagem da magreza, ou de falso magro, ou de falsa magra, vamos dizer assim. E esse aspecto da seriedade, né? Da mesma maneira que quando eu olho, por exemplo, para um ascendente, vamos supor, em peixes, né? Um ascendente em peixes, você vai ter aquela impressão de uma pessoa que é mais poética, artística. Normalmente o ascendente peixes costuma dar um carisma bom, porque você vai ter aquela imagem de uma pessoa que cuida ou que precisa ser cuidada, esse primeiro contato com a pessoa, né? O ascendente sempre traz esse primeiro contato e às vezes vamos dizer assim, vai se revelar
também no corpo, no corpo. Então, às vezes acontece a pessoa do signo de peixes, ela não vai ter aquela aparência tão sólida, né, como é o caso do ascendente em Capricórnio. Ela vai ter uma aparência mais, vamos dizer assim, mais flácida ou mais mole, digamos assim. De novo, isso não é um fator obrigatório, mas uma das coisas muito comuns do ascendente. O ascendente, então, ele também revela a máscara social, aquilo que eu faço para ser aceito no grupo. Então, por exemplo, uma pessoa com ascendente em Capricórnio, ela tende a tentar passar uma imagem de respeitabilidade, de seriedade. Ela costuma, de algum momento, manifestar muito seriedade naquilo que ela na sua presença social. Então, as pessoas em ascendente Capricórnio, normalmente, quando elas passam por várias situações da vida, mas especialmente no trabalho, ela passa muita imagem. Olha, aquela pessoa é uma pessoa pontual, uma pessoa que entrega os relatórios em dia, que entrega a papelada em dia, que entrega o serviço em dia, enfim, né? Já a pessoa com ascendente em peixes, ela já vai ter uma tendência a conquistar o seu espaço por meio da simpatia, por meio do cuidado, por meio daquela coisa meio sonhadora, ideológica, idealizadora, né? Essa coisa mais, vamos dizer assim, bem mais doce do que aquele tipicamente da primeira impressão de um ascendente Capricórnio. E assim vai sendo. Então, o ascendente, ele tem essa situação, né? Existe também aquela ideia de que ao longo da vida nós vamos se tornando cada vez mais o ascendente, cada vez menos o Sol. E isso pode acontecer, é bastante comum, mas não é a regra, porque normalmente, de tanto a gente expressar essa forma para conquistar nosso espaço social, porque o ascendente é essa máscara social, você acaba incorporando isso em você, isso vai se fixando na sua personalidade. Então, se a princípio, se você tinha um ascendente Capricórnio, você achava que você tinha que ser respeitável para ser bem recebido, de tanto exercitar isso, você vai se tornando cada vez uma pessoa mais responsável, respeitável. Da mesma maneira que uma pessoa com ascendente em peixes, que ela usa demais o carisma para ter seu espaço, como sua máscara social, ela vai de tanto fazendo isso, incorporando, né, essa simpatia, esse carisma, essa noção do cuidado, de ser cuidado, né, cuidar e ser cuidado, e por aí assim por diante. Então, esse é o significado do ascendente. A nossa máscara social é a expressão do nosso corpo, na maioria das vezes, é como nós nos apresentamos ao mundo e muitas vezes é como nós consolidamos a nossa personalidade, a nossa trajetória de vida, do nosso nascimento à nossa morte, isso acaba se fixando. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o descendente. Eu acho que desse assunto você já deve ter ouvido bem pouco, porque eu raramente te vê vídeos na internet falando sobre o descendente. Certo, gente? Então até mais. Grande abraço.